Ah, Boa tarde, terça-feira, 13 de abril de 2021, 14 horas 4 minutos, disciplina Análise de Dados 4, curso Gestão da Informação, Universidade Federal de Uberlândia. Estamos trabalhando com conteúdo, segmentação, ou cluster, ou análise de conglomerados. Já tivemos algumas aulas iniciais, onde apresentamos, na primeira aula, nós apresentamos um processo completo de análise de cluster, né, do princípio ao fim, partindo de uma base de dados, passando pelos métodos hierárquicos, gerando a quantidade de agrupamentos, gerando um arquivo de centro, até nós executarmos também a segmentação não hierárquica, o método KMED, as caminhos, utilizando o SPSS. Ao final, chegamos à quantidade de grupos, a composição dos grupos, analisamos os perfis dos grupos. Na última aula, nós resgatamos a análise de cluster sobre a ótica dos fundamentos, dos conceitos, né, das necessidades, dos pressupostos, da questão de padronização de variáveis, matrizes de distância, dos métodos aglomerativos, como que eles funcionam, das variações dos métodos. Enfim, nós tratamos dos aspectos, dos fundamentos da análise de cluster. E hoje, mais especificamente, nós vamos executar novamente uma análise de cluster utilizando o SPSS, mas hoje nós vamos fazer algumas intervenções. Só um momento. Minha janela está realmente clara e está brilhando um pouquinho, mas tudo bem, sou iluminado. Então vamos lá, eu já estou com a outra tela compartilhada aqui, se quiserem ir reproduzindo, tranquilo, se não, né, vai ficar gravado obviamente, depois vocês têm a oportunidade de trabalhar novamente. Então hoje a gente vai fazer essa segmentação, né, com algumas intervenções, com algumas análises, com algumas considerações, utilizando o SPSS, e na próxima semana a gente vai repetir o mesmo processo, só que aí nós vamos utilizar o Python para fazer isso, né, a análise de dados de segmentação utilizando o Python. E em todo momento, já foi assim nas aulas anteriores e agora também, nós vamos falando de várias situações, de várias questões, de vários itens que são correlatos ou que devem ser observados no processo de análise de cluster, de análise de agrupamento. Sintam-se à vontade para interromper, para perguntar, para fazer os comentários, tá? Eu estarei com a tela maximizada, então não estarei observando vocês no chat, nem, né, as manifestações no vídeo. Portanto, se quiserem fazer alguma intervenção, por favor, abram o microfone, façam os comentários e fiquem à vontade para assim procederem, tá bom? Estou aqui então com a tela cheia, já gravando. Pessoal, então o que nós estamos trabalhando, né? Qual que é a ideia da análise, resgatando, qual que é a ideia da análise de cluster, da análise de agrupamento? A gente viu ontem, né, nas aulas anteriores, nós já comentamos, né, que a gente tem, deixa eu capturar uma tela aqui, a gente tem uma determinada base de dados, né, e nessa determinada base de dados nossa, nós temos os objetos, então a gente tem aqui o objeto 1, 2, 3, nós temos vários objetos, tá? E o objetivo da análise de agrupamento é a gente agrupar os objetos, formar grupo com os objetos, esses objetos que nós estamos vendo aqui, baseado em suas características. Então, características são essas variáveis que nós estamos observando aqui. Então, nós vamos agrupar objetos parecidos, objetos similares. Espera-se que eles ficam em o mesmo grupo, em o mesmo agrupamento, mas baseado nas características que nós estivermos trabalhando, nas características que nós estivermos analisando, ok? Essa base de dados nossa é a base de dados, de novo, né? É o famoso HBAT, tá? Esse arquivo, ele é um arquivo que vem com o livro-texto da análise multivariada de dados, do RER, que nós utilizamos, então todo o livro é baseado nele,
E boa parte das nossas aulas são baseadas também no livro, obviamente, de análise de dados multivariada, e também a gente usa esse arquivo HBAT como a referência dos dados que a gente está utilizando. Então, esse arquivo, ele tem 100 observações, o tamanho dele é de 100, o N é igual a 100 observações, e ele tem as variáveis, tá? Então, tem aqui uma série de variáveis. Lembrando que da variável x6 até a variável x18 são notas que variam de 0 a 10, que os clientes deram para características, para algumas características dessa empresa, da empresa HBAT, tá? Então, quais são essas características? A gente tem aqui, por exemplo, olha só, da variável x6, a nota que o indivíduo deu para a qualidade dos produtos da empresa HBAT, a nota que eles deram para atividades de e-commerce de HBAT, a nota que eles deram para suporte técnico, e assim sucessivamente. Essa base de dados, então, já é familiar a vocês, nós estamos aqui só relembrando. Então, nós vamos utilizar a análise de cluster, nós vamos utilizar as variáveis que são métricas, as variáveis x6 até a variável x18, que são notas que os clientes deram para as características dessa empresa HBAT. Nós vamos agrupar, nós queremos agrupar e nós queremos ver o seguinte, né? Os grupos que nós formarmos, existe um padrão de comportamento em relação à percepção desses consumidores em relação à empresa HBAT? Os grupos que nós formarmos, como que eles observam qualidade de produtos? Como que eles observam atividades de e-commerce? Como que eles observam suporte técnico? Enfim, quais são os clientes que forem agrupados em determinados grupos, quem está dentro desse grupo tem comportamento parecido, tem comportamento similar? Então, no final das contas, é isso que nós queremos fazer no nosso processo de agrupamento. Então, nós queremos agrupar clientes, nesse caso aqui, nessa base de dados nossa, nós queremos agrupar os clientes, formar agrupamentos menores, cujo comportamento, percepção dos clientes em relação à empresa HBAT sejam similares dentro dos grupos. Então, é isso que nós vamos fazer. Então, lembrando que a primeira recomendação, né, a primeira ideia, é que nós trabalhemos com os dados padronizados, que a gente padronize os nossos dados, tá? A gente pode fazer isso agora ou nós podemos fazer depois. Então, a gente vai fazer isso agora já. Então, como que nós vamos fazer? Aqui no SPSS, a gente tem uma opção de padronização dos dados, nós vamos utilizar o score Z padrão. E onde que tem essa opção no SPSS? Em analisar estatística descritiva, em descritivos, então nós vamos selecionar as variáveis x6 até a variável x18, da variável x6 até a variável x18, e nós temos aqui, olha só, a opção de salvar valores padronizados como variáveis. Então, eu estou escolhendo a opção salvar valores padronizados como variáveis. O que nós vamos fazer com essa operação aqui? Para essas 13 variáveis que nós selecionamos, nós iremos criar outras 13 variáveis cujos valores estarão no score padrão Z. Geramos aqui a estatística descritiva para cada uma das variáveis, né? Então, a quantidade de observações, o valor mínimo, o valor máximo, a média, o desvio padrão para cada uma dessas variáveis. Mas para efeitos de análise de cluster, o que nós queremos mesmo foi isso aqui, olha só. Então, nós geramos na base de dados 13 variáveis que agora estão padronizadas, estão no score padrão Z. Então, como, por exemplo, que o primeiro cliente, né, ele tem um Z-score padrão. Deixa eu catar aqui, deixa eu ver se eu consigo. Lembrando, olha só, o primeiro cliente, tá? Ele tem o score padrão dele, ele deu uma nota. A nota do primeiro cliente, deixa eu capturar aqui. A nota desse primeiro cliente, olha, é 8,5. E o score padrão dele, me ajudem a lembrar lá de novo, tá? O score padrão dele é esse aqui, olha, 0,49. Então, de onde que veio esse score padrão? Olha só. Lembrando, né, a gente comentou isso ontem, vocês têm uma atividade para entregar, o score padrão, o Z,
ele é igual ao valor x, né, no caso aqui é o valor x6 do indivíduo, menos o x6 médio, dividido pelo desvio padrão, né, ou S aqui, como queiram. Então, o Z x6 do cliente 1 vai ser igual ao quê? Ele é igual ao valor do cliente 1, é igual ao valor 8,05, é aquele valor ali, ZX6 do indivíduo 1 é igual a 8, a cabeça está ruim, 8,5 menos, qual que é o valor da média do X6? X6 médio, 7,81, menos 7,81 dividido por quanto que é o desvio padrão da variável x6? O desvio padrão da variável x6 é 1,3963, dividido por 1,3963. Então, o valor de z, fazendo essa conta aqui, o zx6 é igual a 0,49417, que é esse valor aqui que a gente observa aqui, ó. Que é esse valor aqui. Então, nós calculamos o Z padrão. Então, nós padronizamos todas as variáveis, né? Todas as variáveis agora estão no score padrão Z. E por que nós temos que padronizar as variáveis? Então, nós criamos todas as variáveis no score padrão Z e nós padronizamos as variáveis porque se não padronizarmos e as variáveis estiverem em escalas ou estiverem com variâncias diferentes, aquelas variáveis que têm a maior escala ou que têm a maior variância, maior variabilidade, aquelas variáveis irão efetivamente influenciar ou dominar o processo de segmentação e não é o que nós queremos. Então, nós padronizamos as variáveis para que todas as variáveis tenham o mesmo peso, tenham pesos iguais no nosso processo de segmentação, ok? Então, a gente fez aqui o primeiro passo. Agora, o que nós vamos fazer? Um outro problema na nossa análise de cluster está relacionado a outliers. Então, nós comentamos já que os valores altos, que os valores diferentes, os outliers, eles interferem na segmentação. E principalmente quando a gente está, ou principalmente não, né? E quando a gente está tentando descobrir o padrão, descobrir um comportamento de segmentação, às vezes esses valores diferentes, esses valores outliers, eles dificultam o processo de agrupamento e às vezes é recomendado nós tirarmos esses casos que dificultam a formação dos grupos, fazermos o agrupamento utilizando os métodos hierárquicos, sem esses casos outliers, e depois, na hora que nós formos fazer a nossa análise utilizando a nossa análise não hierárquica, né, o algoritmo caminhos, por exemplo, a gente pode voltar todos os casos para a base e efetuarmos o nosso agrupamento, ok? Então, como que nós vamos identificar os outliers? O que são outliers, né? Os outliers são valores que diferenciam substancialmente dos demais. Então, tem uma medida, a gente olha os outliers univariados. O que é outlier univariado? Quando a gente olha uma variável de cada vez e nós observamos se cada uma dessas variáveis apresentam individualmente valores diferentes dos demais ou não. Mas para efeitos de análise de cluster, nos interessa olhar os outliers multivariados. O que são os outliers multivariados? Quando nós observamos o registro, todas as variáveis simultaneamente. Então, nós queremos ver se todas as variáveis, quando eu olho o vetor, esse vetor do indivíduo, né, considerando aqui todas as variáveis, o vetor do indivíduo 1, considerando todas as variáveis, ele se comporta parecido com os demais, quão distante ele está da média. Então, nós temos, não no SPSS, nós temos uma medida para analisar essa distância, né, para analisar outliers multivariados, que se chama D2 de Mahalanobis. No SPSS, a gente tem como calcular essa distância utilizando essa opção aqui do menu de regressão linear.
Então, regressão linear, não estou interessado na regressão linear, tá? Nós estamos interessados em utilizar esse algoritmo aqui da regressão linear multivariada para nós calcularmos o D2 de Mahalanobis. Então, a única coisa que eu estou fazendo aqui, eu estou usando o algoritmo de regressão linear para eu calcular o D2 de Mahalanobis. Então, eu vou aqui em opção salvar, eu tenho aqui a opção, olha, de salvar a distância de Mahalanobis. Então, a única coisa que eu estou fazendo é utilizando o algoritmo de regressão, nós não estamos interessados na regressão, nós estamos interessados que nessa opção aqui do SPSS, aqui eu consigo calcular o D2 de Mahalanobis. Então, aqui eu vou continuar, então não estou interessado em regressar o resultado da regressão, estou interessado que agora eu criei uma variável aqui, olha só, que se chama MAH1, que é uma distância de Mahalanobis. Então, essa distância de Mahalanobis, o que ela mede? Ela mede qual que é a distância de cada uma das observações até a média. Então, nós teríamos aqui embaixo, se a gente pudesse calcular, tá? Nós teríamos aqui embaixo, usando as variáveis antes do agrupamento, por exemplo. Então, nós poderíamos ter aqui, olha só, se a gente poderia calcular para as variáveis. O que a gente poderia fazer? A gente poderia colocar aqui, olha, criar uma variável aqui, olha, que seria o x6, né? x6 médio, x7 médio, x8 médio, até o x18 médio. Então, o que a distância D2 de Mahalanobis está mostrando para a gente? Considerando que a gente criou um vetor média, essa medida, ela indica quão distante cada um dos casos está da média. Então, quanto maior essa medida, essa distância D2 de Mahalanobis, significa que mais distante cada um dos o objeto que tem o maior valor está da média, e quanto mais próximo da média, significa que o objeto está muito parecido com a média. Então, obviamente, né, valores muito altos de Mahalanobis, eles podem, de D2 de Mahalanobis, da distância D2 de Mahalanobis, eles podem indicar que os dados apresentam outliers e poderão dificultar a formação dos grupos. Então, por hora, nós só calculamos, e aí dá para a gente ter uma ideia. Olha, então os nossos dados estão ordenados por identificador, por ID. Lembrando só que, voltando, né, para mostrar para vocês, no SPSS, onde que a gente calculou isso? A opção de menu, analisar, regressão, linear, e dentro da regressão linear, nós colocamos aqui uma variável dependente aleatória qualquer, e nas variáveis independentes, nós selecionamos todas as variáveis que nós iremos utilizar na análise de cluster. Não precisa ser as variáveis padronizadas, tá? Pode ser as variáveis sem padronizar. E nós configuramos a opção salvar, nós escolhemos essa distância de Mahalanobis. Ao fazer isso, então, nós produzimos essa variável na nossa base de dados, que nós chamamos de, aqui, né, o SPSS nominou essa variável de Mahalanobis, mas o nome mesmo que a gente está calculando aqui é D2 de Mahalanobis, que é a distância de Mahalanobis. Então, os nossos dados, olha só, eles têm, né, estão ordenados por ID, nós acabamos de criar essa variável D2 de Mahalanobis, e se nós ordenarmos aqui, olha, classificar em ordem decrescente, então a gente tem um valor que é 40, um valor que é 36, 32, 31, então esses são os maiores D2 de Mahalanobis que nós encontramos na nossa base de dados. Tá? Então esses aqui são os valores. O que acontece? Olha só, então lá no material, no PowerPoint, depois também lá no material em Python, né, nos scripts lá no notebook do Python, a gente tem a forma, como calcula, está tudo lá. Mas nos interessa o seguinte, então a gente tem aqui, olha só, então a gente calculou, né, então esse aqui é o D2 de Mahalanobis, tá? Esse é o cálculo do D2 de Mahalanobis. Nós utilizamos aqui, para calcular esse D2 de Mahalanobis, nós utilizamos das variáveis x6 até a x18. Então, nós utilizamos, nesse caso aqui, nós utilizamos 13 variáveis, ok? Então, nós estamos utilizando aqui 13 variáveis. E a gente tem alguns parâmetros, algumas medidas para a gente olhar para esse D2 de Mahalanobis
e nós sabermos se isso pode representar um outlier ou não, pode dar indício de outlier ou não. Então a gente olha para o nosso D2 de Mahalanobis e se a gente, né, tem, né, um valor, um padrão aqui que é o seguinte: se o nosso D2 de Mahalanobis for maior ou igual a 2,5 vezes o grau de liberdade, o que é o grau de liberdade? É o número de variáveis. Então, se o D2 for maior ou igual a esse, né, para cada um dos casos, se for maior do que 2,5 vezes o grau de liberdade, então isso indica outlier. Outlier. Então, quanto que é o nosso grau de liberdade? Quantas variáveis nós estamos utilizando? No nosso caso, né, a gente está procurando por D2 maior ou igual a 2,5 vezes 13. Isso dá quanto? D2 maior ou igual a 26, 32, 32,5, não é isso? Valores de D2 maiores do que 32,5 indicariam outlier. Então, nesse caso aqui, a gente tem um outlier, dois outliers, esse aqui está bem no limiar, mas lembrando que esse valor, né, que esse 2,5 é uma indicação, é uma proximidade, tá? Então a gente tem outras análises agora que a gente vai fazer, mas esse é o primeiro indício de que nós teríamos que fazer alguma intervenção, que nós poderíamos eliminar alguns casos da nossa base de dados, pois esses casos, eles são diferentes dos demais, né, e eles poderão dificultar o processo de formação dos grupos. Então, por hora, vamos deixar aqui, vamos agora, então a gente já tem as nossas variáveis padronizadas, nós já temos aqui uma medida de outlier multivariado, eu vou ordenar isso novamente pela ordem dos IDs, e nós vamos rodar uma primeira análise, agora uma primeira análise de cluster, com os dados conforme eles estão, ok? Então, a gente vai analisar, lembrando que no SPSS, né, está na opção de menu analisar, classificar, cluster hierárquico. Então, aqui no cluster hierárquico, lembrando que o SPSS, eu poderia utilizar aqui as opções das variáveis sem padronizar, e eu poderia fazer isso dentro do algoritmo, ou eu posso já escolher as variáveis padronizadas que nós já fizemos. Então, eu vou escolher aqui trabalhar com as variáveis já padronizadas. Então, nós estamos utilizando as variáveis padronizadas, que estão no score padrão Z, característica das variáveis score padrão Z, média igual a 0, desvio padrão igual a 1, e nós vamos agora configurar o processamento da nossa análise de cluster hierárquico. Então, quais estatísticas que nós queremos? Eu vou pedir aqui, então, eu tenho planejamento de aglomeração, eu vou pedir para gerar essa matriz de proximidade, essa matriz é que nós vimos na aula anterior, né, que eu posso escolher a matriz, né, tem várias opções para essa matriz, tá, então a gente pode escolher uma delas, distância euclidiana, euclidiana quadrática, Mahalanobis, tem várias possibilidades, e nós queremos, lembrando, né, que os algoritmos aglomerativos, a gente vai detalhar isso aqui agora, eles, no estágio 0, cada objeto na nossa base de dados é um grupo só, e no final do processo aglomerativo, todos os objetos foram unificados, foram juntados em um único agrupamento. Então a gente saiu de uma situação máxima, nesse caso nosso, que o nosso N é igual a 100, nós saímos de 100 grupos até chegarmos em um grupo. E nós queremos o quê? Né? No processo de segmentação, de cluster, normalmente a gente não quer a situação, os extremos, né? Muito pelo contrário, nós queremos uma quantidade pequena de grupos, nós também não queremos muito grupos, né? Que a ideia da gente agrupar, né, da gente fazer as análises de clusters, é que a gente tenha grupos homogêneos, mas pouca quantidade de grupo, e não muita quantidade de grupo. Então, nós vamos testar, né? Então, em um extremo, nós teríamos todos os casos em um grupo só. Então, a gente vai testar se ao invés de um, fossem dois, ou se fossem 3, ou fossem 4, ou fossem 5. Então, nós vamos testar o mínimo de cluster de 2 e o número máximo de clusters aqui 10. Então, nem 100, nem 1.
né? Qual, entre 2 e 10 agrupamentos, qual que seria uma quantidade ideal de clusters, uma quantidade considerável ideal de clusters? Então, a gente vai testar entre 2 e 10. Os gráficos que nós vamos gerar, vou gerar aqui o dendrograma, e esse dendrograma eu vou gerar ele horizontal, continuar. O método, isso aqui que nós falamos muito ontem, olha só. Qual método de cluster eu posso utilizar? A gente tem ligação entre grupos, vizinho mais próximo, vizinho mais distante, armazenamento em centroide, em cluster mediano, o método word. Então, essa ligação entre grupos é aquela ligação completa, que a gente faz a média das ligações, então essa ligação entre grupos, né? A gente pode usar o vizinho mais distante, a gente pode usar o método word, lembrando que o vizinho mais distante e o método word são aqueles que procuram criar grupos o mais homogêneos possível. Vamos testar aqui com ligação entre grupos. A distância, olha só, a gente tem aqui a distância euclidiana quadrática, eu tenho a distância euclidiana, cosseno, correlação de Pearson, Chebyshev, bloco, Minkowski, ou eu posso fazer uma outra distância ainda personalizada. Vamos deixar aqui a distância euclidiana quadrática, sem problema, tá? E aqui, olha, em transformar as variáveis, então a gente poderia aqui padronizar, né? Poderia colocar a pontuação Z, de -1 a 1, 0 e 1, mas como nós já fizemos a padronização previamente, então a gente não precisa de utilizar essa opção, a gente deixa com nenhum, porque nós já fizemos a padronização previamente. Se não tivéssemos feito, a gente poderia utilizar essa opção aqui. Continuar, e nós vamos salvar as soluções que nós estamos testando, né? Então, no mínimo com 2 grupos, no máximo com 10 grupos. Continuar e ok. Então, o que nós temos agora? Olha só. Nós rotulamos aqui, olha só. A gente tem de 10 grupos até 2 grupos, nós rotulamos cada um dos indivíduos, nós carimbamos. O indivíduo 10, o indivíduo 1, numa situação de 10 grupos, ele pertence ao grupo 1. O 2 e o 3 pertencem ao grupo 2. O 4 pertence ao grupo 1. O 5 pertence ao grupo 2. O 6 ao 3. O 7 ao 4. E assim sucessivamente. E se ao invés de 10 nós fizéssemos 9 grupos? E se ao invés de 9 nós fizéssemos 8 grupos? E nós vamos observando como que esses casos vão modificando. Aí quando nós olhamos aqui, olha só, a gente vai fazer o seguinte, olha, quantos casos tem em cada uma das possíveis soluções? Quantos casos ficou dentro de cada um dos 10 grupos, na solução de 10 grupos? Quantos casos dentro de cada um dos grupos na solução de 9 grupos? E assim sucessivamente. Então eu vou aqui analisar, estatística descritiva, frequência, eu quero contar quantos casos ficou em cada um dos grupos. Então eu peguei as últimas variáveis que nós geramos aqui no nosso arquivo, olha, com 10 grupos, 9, 8, 7, essas são as variáveis, vou exibir aqui uma tabela de frequência e só quero contar. Então olha só, nós geramos aqui, ó, o que nós geramos aqui, tá? Nós geramos aqui a seguinte situação, olha só. Essa primeira tabela aqui, olha, então é uma tabela com 10 grupos. Então o que nós temos em uma tabela com 10 grupos? Nós temos o primeiro grupo com 27 casos, o segundo grupo com 38, nós temos o terceiro com 3, o terceiro com 2, o quarto com 3, o quinto com 16, o 6 com 3, o 7 com 1, o 8 com 1, o 9 com 7 e o 10 com 2. Não nos parece uma boa solução. Olha só, por que não nos parece? Porque a gente tem grupos muito pequenos, né? O grupo 7 tem um indivíduo, o grupo 8 tem um indivíduo. Ah, e se fosse ao invés de 10, então, 9 grupos? Nós continuamos com o grupo 7 com um indivíduo, nós continuamos com o grupo 8 com um indivíduo. E se fossem 8 grupos, 8 grupos aqui embaixo, então, que a gente tem, né? Se fossem 8 grupos, o grupo 6 com 1, o grupo 7 com 1. Se fossem 7 grupos, o 6 com 1 e o 7 com 1. E com 5? E com 5, tem um grupo aqui com 1. E com 4?
E com 3, então o que a gente observa? Olha só, a gente observa o seguinte, vamos ver quem que é esse cara aqui, olha, na nossa opção de 3 grupos, quem que é esse indivíduo? Então nós vamos aqui na nossa base de dados, olha, e eu vou ordenar pelo grupo 3 que formou, vou ordenar isso aqui em ordem descendente. Então qual que é o indivíduo? Esse primeiro indivíduo aqui, olha só, que é o indivíduo 22, então o que acontece? Esse indivíduo, ele está dificultando a formação de grupos, tá? Então esse indivíduo deliberadamente, ele está dificultando a formação de grupos. A gente tem um outro indivíduo aqui, olha só, que é aquele que estava bem próximo dos nossos outliers. Então esse cara está dificultando a formação de grupos. A gente tem outros aqui para baixo, que possivelmente, a hora que a gente analisa aqui, por exemplo, a opção de 4, né? Classificar em ordem descendente. Então a gente tem aqui outras opções que estão dificultando a formação de grupos. E com 6. Então olha aqui, aquele caso de outlier que a gente tinha, e a gente, né, nós temos aqueles outros casos de outliers que estão espalhados aqui, olha, esse caso é um dos outliers que nós tínhamos. Então o que nós vamos fazer agora a primeira intervenção que a gente vai fazer aqui, tá? A gente vai voltar aqui agora, estou ordenando pelo Mahalanobis, nós vamos excluir, eu vou excluir esses 2 primeiros casos aqui, olha, eu estou excluindo esses 2 primeiros casos, tá? Então são os 2, na verdade os 3, tá? Vou excluir esses 3 primeiros casos aqui, olha só. Então eu estou excluindo eles. Esses 3 primeiros casos serão excluídos. Observem que eles têm D2 alto, né? De uma forma geral, olha só. Eles estão com o D2 alto e eles estão dificultando a formação dos grupos, né? Eles estão com dificuldade de se agruparem. Então nós vamos pegar e eliminar esses 3 casos. Vamos eliminar. Agora o que acontece? Eu eliminei os 3 maiores D2 que existiam. O que a gente vai fazer agora, tá? Eu vou salvar esse arquivo aqui, salvar uma cópia dele. Eu vou salvar como, eu vou chamá-lo aqui de hbat v1, porque eu vou preservar o nosso arquivo original. A gente vai fazer aqui intervenção, mas eu quero preservar o arquivo original, porque depois nós vamos utilizar esse arquivo original no nosso cluster não hierárquico. Então é importante a gente preservar aqui, tá? Eu estou utilizando esse diretório aqui e vou salvar aqui como hbat v1. Então esse hbat v1 é o hbat já com menos casos, né, que nós eliminamos agora alguns casos. Então salvei, e eu vou excluir essas variáveis que eu gerei aqui, porque nós vamos rodar outra segmentação agora, tá? Então excluir, vou ordenar de novo pelo ID, para ficar em ordem ascendente, salvei agora o nosso v1, então a gente tem aqui agora o nosso arquivo, vamos rodar de novo, analisar, classificar, cluster hierárquico. As variáveis são as mesmas, já estão ali, as configurações são as mesmas, já estão aqui, não precisamos mudar, o método, o mesmo que está aqui, não vamos mudar, salvar já está aqui também, só estou executando de novo, agora sem aqueles casos. Então, o que nós geramos agora? Vamos ver o que a gente gerou aqui agora. Analisar, estatística descritiva, frequência, para as variáveis que nós calculamos. O que a gente tem? A gente tem a seguinte história agora, olha só. A gente tem, com 10 grupos, não parece ainda uma boa solução. Temos casos com 1, com 2, com 3. Com 9, também não parece. Olha, tem grupos com um caso, com 1, com 2. Com 8, também não nos parece. Com 7, também não nos parece. Com 6, talvez. Mas ainda tem aqui, olha, com um grupo, com 2, um grupo com 91, outro com 2, 3 e 1, outro com 5 e 1. Então a gente tem aqui alguns casos ainda que estão dificultando a formação dos nossos grupos.
Vou voltar lá na nossa base de dados e vou ordenar agora por esse aqui, classificar em ordem descendente. Então a gente continua com o indivíduo aqui, olha, o 22, que ele está dificultando a formação dos grupos. Eliminei o 22, eu posso pensar aqui em fazer alguma outra intervenção, tá? Então vamos ver se a gente quer fazer, se a gente vai fazer alguma outra intervenção aqui já. Classificar em ordem descendente. Então a gente tem aqui 3 indivíduos também, tá? Que eles estão tem o D2 relativamente altos, mas eu não vou agora eliminar esses casos, não. Nós vamos eliminar as variáveis e vou executar de novo a nossa análise de cluster. Eliminei, vou ordenar aqui de novo por ID e vou de novo analisar, classificar, cluster hierárquico e vou executar porque já está configurado. E vou analisar agora o que nós geramos novamente. Analisar, estatística descritiva, frequência, vou contar quantos casos tem em cada um dos grupos que nós geramos nessa solução. Ok? Então, o que a gente tem agora? Já vou olhar para baixo aqui, vou começar olhando, né? Então, a gente ainda tem um grupo com 91, um grupo com 2 e um com 3. Então, olha só, esses casos aqui também estão dificultando a formação de grupos, tá? Então, nós vamos fazer mais uma intervenção aqui, né, nesse processo aqui. Vou classificar aqui em ordem decrescente. Então, a gente tem esses primeiros casos, esses primeiros 5 casos, que nós vamos excluir também. Excluímos. Então, agora a gente tem uma base de dados que nós fizemos uma intervenção, excluir, só certificando, ó, nossa base de dados agora tem 91 observações. Então, nós excluímos 9% dos dados da nossa base de dados que a gente estava tratando, para a gente procurar trabalhar com dados mais homogêneos possível. Então, salvei, vou agora em analisar, classificar, cluster hierárquico, as mesmas variáveis, as mesmas configurações, geramos a nossa análise aqui, vamos ver o que nós geramos agora, analisar, estatística descritiva, frequência, os grupos que nós geramos, geramos aqui os grupos, e ok. Aí nós vamos começar observando aqui do último, olha só. Um grupo, se nós formarmos 2 grupos, a gente tem um grupo agora com 49 e um com 42. Com 3 grupos, nós temos 28, 42 e 21. Com 4 grupos, 27, 42 e 21. Com 5 grupos, então nós temos 27, 42, 16, 5 e 1. A gente parece, observando agora a quantidade de casos por grupo, nós já temos uma situação bem mais equilibrada, né? Nós já temos uma situação bem mais possível ou bem mais harmônica. Por exemplo, essa solução de 3 grupos, nós temos 28, 42 e 21. Então, nos parece já, observando a quantidade de casos em cada um dos grupos, que essa solução já nos parece um pouco mais adequada. Mas agora nós vamos observar outra coisa, tá? O que nós vamos observar? Então, nós temos aqui, olha só, esse planejamento da aglomeração. Como que é esse planejamento da aglomeração? Isso aqui nós explicamos na aula da semana passada, mas isso aqui é uma das saídas muito importantes que a gente analisa na análise de cluster, né? Então, o método que nós utilizamos foi ligação média entre grupos, usando a matriz de distância, a matriz de similaridade, nós utilizamos a distância euclidiana quadrática. Então, o que nós temos, por exemplo, né? A hora que a gente está olhando essa matriz, olha, a gente calculou a distância entre cada um dos pares dos indivíduos. Então, é uma matriz, nesse caso aqui, 91 por 91, porque nós temos 91 observações na nossa base de dados. Então, a distância do indivíduo 1 para o indivíduo 2 é 27,5. Do indivíduo 1 para o indivíduo 3 é 13,6. Do indivíduo 1 para o indivíduo 4 é 28. Do 1 para o 5 é 17. Então, essa matriz aqui é a primeira, né, a primeira rodada, o estágio 0 desse planejamento de aglomeração. Então,
se a gente for lá na matriz e observar, os dois indivíduos que mais se parecem é o indivíduo 2 e o 40, e a distância entre eles é 0,754. Indivíduo 2, essa segunda linha aqui, e o indivíduo 40. É esse valor aqui, olha, 0, onde que o mouse está? 0,754. Então, são os dois indivíduos mais parecidos. Então, essa matriz de planejamento, a gente observa como que os casos foram se juntando. Então, ao observar aquela matriz de distância, os dois objetos que tinham a menor distância, os dois indivíduos mais parecidos, eram os indivíduos 2 e 40. Então, eles se juntaram, porque eram os mais parecidos, eram os iguais. Juntamos o 2 com 40. O coeficiente, a distância entre eles era 0,754. O cluster de estágio é exibido primeiro, né? Esse 0 no cluster 1 e 0 no cluster 2 significam que eles não tinham aparecido ainda no processo de agrupamento, que é a primeira vez que eles aparecem. E eles aparecerão de novo onde? O próximo estágio é 4, então eles aparecerão de novo no estágio 4. Aqui no estágio 4, então, olha, temos agora o 2 e o 47. Mas o 2 aqui não é mais só o 2. O 2 aqui é o 2 e o 40. Então, o 2 e o 40. Agora, nós temos o 2, 40 e o 47. Então, eles apareceram aqui nesse estágio 4. E a distância entre eles é 2,085. Então, onde que o cluster 1 apareceu? Cluster 1, o 2. Onde que ele apareceu a primeira vez? Que ele apareceu anteriormente? Ele apareceu anteriormente no estágio 1. E o 47, onde que ele apareceu? Ele não apareceu ainda, é a primeira vez que ele aparece. Eles vão aparecer de novo no estágio 15. Então, lá no estágio 15, aparece o 2, agora o 2 junta-se com o 14, mas o 2 aqui agora não é só mais o 2. O 2 aqui é o 2, o 40 e o 47. Eles apareceram anteriormente em qual estágio? No estágio 4. E o 14? É a primeira vez que ele aparece, porque ele está aqui como 0. Onde que eles aparecerão de novo? Eles aparecerão lá no estágio 72. Observem, né? Vocês observaram, não sei se chegaram a observar aqui, que quando a gente está vendo aqui, olha só, com quatro grupos, o grupo 4 tem um indivíduo sozinho ainda. O grupo 4 ele é composto ainda por um único indivíduo, né? Então, é um único indivíduo que ainda não se uniu. Olha que a gente olha na matriz, nesse planejamento de aglomeração, e a gente olha aqui embaixo, olha só. Olha que a gente olha aqui o que acontece. Tá vendo que nesse caso, olha, o grupo 1 se juntou com o grupo 67, mas o grupo 1 ele veio aparecendo várias vezes anteriormente, olha só. Então, no estágio 88, o grupo 1 juntou com o 67. Onde que o 67 tinha aparecido primeiro? É a primeira vez que, ou por último, é a primeira vez que ele aparece, ele não tinha aparecido ainda. Então, ele acabou de se juntar com o grupo 1, né, no estágio 88. Eu sei disso, que ele era um indivíduo, um único indivíduo, porque ele não tinha aparecido ainda. Olha, onde que ele apareceu anteriormente? Está 0, é a primeira vez que ele aparece. Então, o indivíduo 67, no estágio 88, foi o último indivíduo, ele ficou isolado, ele ficou sozinho, até no estágio 88. Ali, naquele estágio 88, é que ele se juntou com outro grupo. E os outros grupos já vinham se formando ao longo do tempo. Então, isso aqui é como que a gente analisa esse planejamento de aglomeração. Então, olha só, tem 90 estágios aqui, 90 steps, 90 estágios, por quê? Porque a nossa amostra nesse caso aqui, já é 91. Então, nós temos N-1 estágios. Nós temos do estágio 1 até o estágio 90 aqui no caso. Lá no Python, a gente vai prestar atenção que lá a contagem, né, o contador, o vetor, ele começa da posição 0. Então, ao invés de 1, ele vai começar da posição 0. Mas ele vai da 0 até 89. Então, ele vai ter também 90 estágios da mesma forma, só que a contagem lá é a partir do 0, não é a partir do 1. Então, por isso que vai ter essa pequena diferença lá no Python, tá?
mas vai gerar essa matriz da mesma forma. Então, o que significa esse coeficiente aqui, pessoal? Esse coeficiente significa a heterogeneidade dentro do grupo. Então, nós tínhamos aqui o indivíduo 2 e 40. A hora que nós juntamos o 2 e o 40, nós produzimos um grupo, 2 e 40, com um coeficiente de heterogeneidade de 0,754, que era a distância entre esses dois objetos. Nós formamos no estágio 2 um grupo com o indivíduo 5 e o 77. Então, nós formamos agora um grupo cuja heterogeneidade é de 1,973. Então, esse coeficiente indica a heterogeneidade ou o incremento de heterogeneidade dentro do grupo. Nós não queremos esse incremento de heterogeneidade dentro do grupo, ou seja, ele vai acontecer, é natural que ele aconteça, mas nós queremos os grupos com a maior homogeneidade possível. Então, a gente analisa essa matriz de planejamento para nós decidirmos quantidade de grupos que nós iremos fazer. Então, eu estou copiando isso aqui, tá? Lá no Python não precisa, mas aqui eu estou copiando para o Excel. Vou colar isso aqui numa planilha do Excel. Estou colando aquela matriz aqui. Vou aumentar aqui para facilitar a vida de vocês. Então, peguei a matriz de lá, copiei especial e colei aqui, com o botão direito lá no output, né? Botão direito, copiar especial, que quando copiar especial copia como planilha Excel também. Colei aqui no Excel, está aqui o nosso planejamento de aglomeração, que vai do estágio 1 até o estágio 90, porque o nosso N é 91, nós temos 91 observações na nossa base de dados. Então, quando chegou antes do estágio 1, nós tínhamos 91 grupos, cada uma das observações era um grupo só. Então, no estágio 1, nós juntamos o indivíduo 2 com 40, agora nós temos o quê? 90 grupos. Nós temos um grupo com 2 e 89 grupos com 1. No estágio 2, nós juntamos o 5 com 77. Agora nós temos 2 grupos com 2 e nós temos 88 grupos com um caso. E assim vamos sucessivamente, até nós chegarmos no estágio 90, que nós temos um único grupo e todo mundo está nesse único grupo. Aqui nós tínhamos 2 grupos, aqui 3, aqui 4, aqui 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por que eu estou fazendo até 10 e não estou fazendo até 11, até 12? Porque lembra que nós configuramos lá o SPSS, que nós estávamos testando as soluções entre 2 e 10 agrupamentos. Nós estamos testando essa solução de 2 e 10 agrupamentos, ok? Então, o que nós temos aqui, então? Nós temos o seguinte, olha só. Esse coeficiente, nós comentamos, que é o coeficiente que indica o aumento da heterogeneidade dentro do grupo quando nós vamos forçando os agrupamentos. Significa o seguinte, olha só, nós passamos de 2 grupos para um grupo, passamos de 2 para 1, a heterogeneidade aumentou de 24,899 para 27,637. Então, nós queremos saber, olha assim, para eu passar de 2 para 1, em quanto eu aumentei a heterogeneidade? Então, eu vou fazer a seguinte conta, olha só, é igual, eu vou fazer uma diferença, olha só, o valor futuro, que é o 27,637, menos o valor atual, dividido pelo valor atual. Então, nós chegamos à conclusão que se eu passar de 2 grupos para um grupo, eu vou incrementar a heterogeneidade em 11%. Isso é mais ou menos o seguinte, é igual, olha, 27 menos 24,89. Eu achei, então, quando eu passei de 2 grupos para um grupo só, nós saltamos de 24,899
para 27,637. Nós aumentamos em 2,738. Então, nós aumentamos em quanto por cento? De 24 para 27 é igual. Então, 2,738 dividido por 24. Em relação ao 24,89, nós aumentamos aqui os 11% que a gente estava tratando, ok? Isso aqui é só para mostrar o passo a passo. E nós vamos fazer isso, né? Eu poderia aqui de novo escrever a fórmula, olha só, igual ao valor futuro, menos o valor atual, dividido pelo valor atual, dividido pelo valor atual. Então, aqui nós aumentamos em quanto? De 3 para 2, nós aumentamos em 4%. Deixa eu pegar isso aqui e arrastar. Então, o que nós temos? Olha só. Quando a gente aumenta de 10 para 9, aumenta em 5. De 9 para 8, aumenta em 5. De 8 para 7, aumenta em 0,1%. De 7 para 6, em 9,3%. De 6 para 5, em 2,83%. De 5 para 4, em 7,46%. De 4 para 3, em 10,92%. De 3 para 2, 3,78%. De 2 para 1, 11%. Então, o que nós temos? Olha só. Esta aqui parece ser uma boa solução para a gente. Porque se nós mudarmos de 4 grupos, nós forçarmos o agrupamento para 3 grupos, ao invés de 4, nós forçarmos para 3, nós iremos estar incrementando a heterogeneidade em 10%. Então, se nós não formos para 3, nós preservamos a heterogeneidade em 10,92% menor. Então, não migrar para 3 grupos, não juntar grupos diferentes, significaria dizer que nós estaríamos economizando, preservando 10,92% da nossa heterogeneidade. Então, essa solução de 4 grupos, isso aqui a gente chama, né, regra de incremento da heterogeneidade, tá? Ou regra da parada. Então, em que ponto, né, em que estágio nós vamos parar o nosso agrupamento? Então, esse aqui parece ser uma boa solução para a gente. Então, agora a gente vai observar outras coisas para a gente ver, tá? Esta matriz de aglomeração aqui, ó, o planejamento de aglomeração, ela existe também em forma gráfica. Se a gente observar o dendrograma, olha o que a gente tem nesse dendrograma, tá? O dendrograma para a gente, então, eu vou rodar não vou rodar de novo não, porque ele é mais fácil de ver quando ele está na vertical aqui, tá? Na horizontal, quando a gente observa ele na horizontal. Então, aqui embaixo, olha só, no eixo, tá? O que a gente observa no eixo aqui, olha, esse eixo aqui, olha, que tem 0, o equivalente ao eixo X, que tem 0, 5, 10, 15, 20, 25, isso aqui é o valor desta coluna do planejamento de aglomeração, olha. O 2 e o 40, o coeficiente é 0,754. Vocês estão aí? Professor, Oi? eu acho que a gente não está conseguindo te escutar. Eu já ia ver isso agora. Só um instantinho. Ah, eu pensei que fosse a minha internet. Você perdeu um pouquinho do que eu estava falando agora, né? Aqui para mim, inclusive, cortou tudo. Aqui você consegue me ouvir? Consegue me Consegue me ouvir? ouvir? Câmbio. Câmbio. Acho que sim. Acho que agora vai dar certo. Me ouve? Beleza, agora tá tranquilo. Ah. Tem como você voltar um pouquinho só para Excel para voltar um minuto na explicação aí?
Tem sim, vou voltar. Aqui até onde vocês viram, nesse planejamento de aglomeração? Que eu consegui ouvir, que você fez esses grupos e explicou que essa porcentagem era o que aumentava se eu passasse para o próximo estágio. Daí quando você ia falar qual que é o melhor, eu não entendi nada. Ah, beleza. Então, o que a gente, retomando aqui, então, né, o que a gente tem aqui? Se a gente passasse do grupo 2, se juntasse, no estágio 89, nós estávamos com 2 grupos. Então, se a gente juntar esses 2 grupos, significa o quê? Que nós estaremos imputando uma heterogeneidade. Para mim, parou de funcionar de novo. Tá cortando. Será, hein? Voltou? Câmbio. Consegue me ouvir, pessoas? Voltou? Câmbio. Ou não, aparentemente. Professor, a gente não está escutando, não. Agora? Agora sim. Agora sim. Eu não sei o que se passa com o outro computador ele não, mas ele está perdendo a conexão. Aí eu vou usando esse aqui e vamos ver como vai ficando. Qualquer coisa, manifestem-se, por favor, tá? Beleza. Então, nós estávamos falando o seguinte, a gente fez os agrupamentos e aqui a gente está testando, isso chama regra da parada, tá? Então, o que nós observamos? Nesses grupos finais aqui, nós vamos escolher a quantidade de agrupamentos que nós vamos fazer. E como que a gente olha essa quantidade de agrupamentos? A gente vem aqui, olha, e observa alguns maiores percentuais de incremento da heterogeneidade dentro do grupo. Então, o que a gente observou aqui no estágio 87? Se nós passarmos, ao invés de nós mantermos 4 grupos, nós passarmos para 3 grupos, a gente aumenta a heterogeneidade em 10,92%. Então, essa opção de 10,92%, ela parece ser uma boa opção para a gente, uma boa solução de agrupamentos, né? De manter 4 grupos, porque se eu sair de 4 e vier para 3, eu vou imputar uma heterogeneidade de 10,92% no processo. E se nós permanecermos com 4 grupos, a gente vai economizar essa heterogeneidade, a gente não vai imputar esse aumento de heterogeneidade. Então, o 10,92 parece ser a opção com 4 grupos, a gente economizando 10,92% de heterogeneidade, parece ser uma boa alternativa, parece ser uma boa solução, tá? Ô Zé. Aí, oi. Mas beleza, então o 4 é uma boa alternativa porque é quase 11% ali que você evita de deixar heterogêneo. Mas, por exemplo, se olhar do estágio 8 para o 7, ele aumenta só 0,10, ou seja, aumentou muito pouco a heterogeneidade, coisa boa. Só que do 7 para o 6 ele vai aumentar 9%. Por que o 7 não é um candidato? Ele pode ser um candidato, e dependendo da base de dados que a gente for trabalhar, dependendo assim do volume, do tamanho da base, fatalmente ele pode ser uma boa solução também. Ele é um bom ponto de análise, tá? Inclusive, se nós ficássemos lá no 7, a gente evitaria de ter esses outros incrementos aqui também. Aí a opção por 7 ou por 4, ela passaria, ou até por 5 talvez, tá? Então 5 também poderia ser um candidato aqui à parada.
A opção disso se dá pela quantidade de grupos que nós gostaríamos de trabalhar, por análises acessórias. A hora que a gente observa aqui em 10, 9, 8, em 7 grupos, olha o que nós temos na opção de 7. Então, nós temos um grupo com 3, um grupo com 2, outro grupo com 1. Então, nós temos grupos ainda muito pequenos, entendeu? Quando a gente está com 4 grupos, apesar da gente ter aqui um grupo ainda com 1, mas a gente já tem 3 grupos aqui bem mais homogêneos, tá vendo? Então, a opção de 7 grupos, nós teríamos alguns grupos muito pequenos ainda, entendeu? Entendi. Então você complementa um com o outro ali, chega no Complementa, meio termo. chega no meio termo. Mas, de qualquer forma, aqui eu vou fazer com 3 grupos. De qualquer forma, por exemplo, às vezes você está trabalhando com uma base bem maior, e a sua solução lá de 7 grupos, apesar de você ter poucos casos, imagina que você tivesse, olha aqui, eu tenho 1,1% no último, 2,2%, 3,3%. Imagina que você tivesse grupos aqui que tivessem, né, 5%, 7%, apesar de serem pequenos, valeria a pena, porque poderiam formar grupos com comportamentos muito específicos, entendeu? Então, vale a pena analisar, e a escolha por 4 ou 7, nesse caso específico, ela passaria muito mais pelo tamanho da base que você tem, ou dependendo das ações que você for fazer para essa quantidade de grupos que você for trabalhar, entendeu? Então, por exemplo, se você está fazendo isso para marketing, se você vai separar clientes, dividir clientes por grupo, às vezes é difícil para marketing trabalhar com uma quantidade maior de agrupamentos. Então, a preferência, às vezes, se dá por uma quantidade menor. Mas depende do que você estiver agrupando, se, olha, não tem problema eu ter mais grupos, porque os grupos que vão se formar, nós vamos desenvolver ações específicas para cada um dos grupos. Então, a gente vai formando análises complementares para nós decidirmos entre a quantidade de grupos que a gente vai fazer, tá certo? Entendi, beleza. Mas a sua observação é totalmente pertinente, porque essa seria, sim, também uma opção de agrupamento que a gente poderia fazer, tá? Essa também poderia ser uma solução, olha só. Ok? Ok, beleza, obrigado. Vamos testar essa solução de 4 grupos, então? Como que a gente vai testar essa solução agora? A gente viu que tem esse incremento de heterogeneidade, mas uma coisa que a gente quer observar também os grupos que estão se formando, eles são realmente diferentes ou não? Então, a gente, né, a nossa opção, em princípio, recai sobre a solução com 4 grupos, e nós queremos observar agora o comportamento desses 4 grupos. Então, a gente vai aqui analisar estatística descritiva, frequência, ou eu até já gerei aqui, deixa eu ver se eu gerei uma saída aqui. Eu não gerei, não. Vou ter que gerar. Eu vou gerar aqui agora, analisar, tabela personalizada. Eu vou colocar... Não, isso não vai ficar legal, não. Vou dizer assim, analisar, dados, agregar. Eu vou pegar a variável x4, o cluster 4, e vou observar as médias que foram geradas para cada uma das variáveis. E vou criar um arquivo aqui temporário. Eu vou chamar ele de raiz. A gente vai usar isso aqui que a gente está gerando depois na nossa análise não hierárquica, ok? Gerei uma saída aqui, olha só, que tem para o grupo 1, 2, 3 e 4, os valores médios para cada uma dessas variáveis que nós geramos, tá? Então, o que a gente vai fazer? O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar esse aqui como Excel, só para a gente fazer uma análise lá no Excel. E vou salvar como... Salvando esse arquivo aqui em Excel, e vou chamar ele aqui de raiz. Vou abrir o arquivo que nós geramos.
gerei aqui o arquivo. Para facilitar a nossa vida, eu vou fazer assim. Colar especial, transpor. Colar especial, transpor. E vou gerar aqui, deixa eu ver se assim vai ficar. Inserir gráfico de linha aqui. Selecionar dados. O que a gente tem aqui? Olha o que eu fiz. Eu peguei aquele arquivo lá, então a gente tem aqui os clusters. Tem o cluster 1, 2, 3, 4, 5, né? Nós temos aqui os nossos 4 clusters. Então, 1, 2, 3 e 4. E o que nós temos aqui? Olha só. Aqui nós temos as variáveis. Então, o que a gente tem para o cluster 1? Esse aqui, olha, é o vetor média para cada uma das variáveis do cluster 1. Então, quando nós pegamos a linha azul, a série 1, então o que nós estamos observando? Olha, a linha azul, que é a série 1, é a média, é o centro do grupo 1. A linha vermelha, nós estamos observando aqui, olha, é o centro, é a média do grupo 2. O verde é o centro, é a média do grupo 3. E o roxinho aqui é o centro, a média do grupo 4. Então, o que nós temos aqui? O que nós observamos, né? Que ao fazer essa inspeção visual, nós não observamos grupos parecidos, nós observamos que os grupos, eles são diferentes, eles são significativamente diferentes quando analisados, comparados uns com os outros. Então, baseado na regra da parada, baseado naquele aumento da heterogeneidade, baseado na quantidade de casos que nós temos por grupo, e baseado no padrão do centro de cada um dos grupos, a solução de 4 grupos é uma solução aceitável, assim como a de 7 poderia ser também, entendeu? Mas no nosso caso aqui, nós testamos, vimos, a solução de 4 grupos é uma solução aceitável, e nós vamos acatar essa solução de 4 grupos. Olhando esse padrão visual, se nós observássemos sobreposições, então as sobreposições, elas iriam nos mostrar que, olha, você tem 2 grupos aí que eles estão muito parecidos, então não faria sentido você ter esses 2 grupos, tá? Você poderia juntar isso em um grupo só. Mas ao observar os padrões, olha, para a variável x6, o grupo 3 e o grupo 1 é até parecido, a variável x7 são substancialmente diferentes, x8 muito diferentes, x9 diferentes, x10 diferentes. Então, para cada uma das variáveis, por exemplo, aqui na variável x12, o grupo 1 e o grupo 4 até se parece para essa variável, mas olha como que eles são diferentes em relação às outras variáveis. Então, a nossa solução de 4 grupos é uma boa solução, é uma solução aceitável. E nós vamos utilizar, então, essa solução nossa de 4 grupos para a gente fazer o agrupamento agora não hierárquico, o método caminhos. Então, esse arquivo nosso vai ser o raiz, e eu já comentei isso em aulas passadas, né? Essa primeira variável, obrigatoriamente, ela tem que se chamar cluster underline. Se não for assim, vai dar problema. E quando tem esses underlines no final do nome das variáveis, né, o SPSS dá mensagem para a gente, né, que variáveis que terminam com esse tipo de, com sublinhados, são variáveis especiais. E realmente aqui porque o algoritmo de caminhos, ele precisa de entender essa variável com esse underline. As variáveis Z, X6, X7, que o SPSS acrescentou a extensão min, nós vamos tirar essa extensão, porque essas variáveis precisam ter exatamente o mesmo nome das variáveis do arquivo original que nós iremos trabalhar agora. Então,
Se tiver com nome diferente, também vai ter problema. Então, essas variáveis precisam ter exatamente o mesmo nome. Estou fazendo aqui agora. Aqui. O nosso arquivinho, esse arquivo aqui vai ser a raiz, e nós vamos, agora eu vou explicar, né? Nós vamos utilizar agora a segmentação hierárquica. A gente estava fazendo com esse arquivo, HBAT V1, nós fizemos a segmentação hierárquica. E lembre-se que nós excluímos vários casos daqui. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos abrir agora, vou salvar esse arquivo e vou abrir o arquivo original, o HBAT, que tem todos os casos novamente, tem os 100 casos novamente, e nós vamos segmentar agora esse arquivo aqui, esse arquivo original, tá? Então, nós vamos formar agora o grupo com esse arquivo aqui que nós geramos. Então, o que a gente vai fazer? Aqui no nosso arquivo original, no HBAT, com 100 casos, nós vamos agora fazer a segmentação não hierárquica, usar o algoritmo caminhos, K-médias. Então, nós vamos em analisar, classificar, cluster de K-médias, caminhos. Esse é um algoritmo extremamente utilizado no processo de segmentação, tá? E, inclusive, nessa roupagem, né, hoje, nessa linguagem de aprendizagem de máquina, de algoritmos, desses algoritmos atuais que levam nomenclaturas diferentes, né, de algoritmos monitorados, não monitorados. Então, a gente usa esse K-médias. E quais são as variáveis que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar as variáveis padronizadas, os Zs, ZX6, X7, até o ZX18. Então, por isso que nós trabalhamos com essa padronização antes, nós fizemos a padronização antes, porque os algoritmos, os métodos aglomerativos lá, né, que nós fizemos, cluster hierárquico, a gente consegue padronizar as variáveis em momento de execução. No Caminhos, não, no SPSS. Então, nós precisamos padronizar essas variáveis antes. Qual a quantidade de grupos que nós vamos gerar? Nós vamos gerar 4 grupos, porque foi a solução que nós testamos e a solução que nós aceitamos. Nós vamos ler a solução inicial de onde? Daquela raiz, daquele arquivo raiz que nós lemos. Então, por isso que aquele arquivo ele tem que ter os mesmos nomes de variáveis que a gente vai utilizar aqui no agrupamento não hierárquico, tá? E nós vamos, então, iterar, 10 iterações, usar médias em execução. Esse usar médias em execução significa que cada caso que for inserido dentro do grupo, o centro do grupo vai mudando de forma dinâmica. Nós vamos salvar a associação ao cluster, então cada indivíduo, cada objeto, a qual cluster vai pertencer, e as opções, a gente vai gerar aqui uma tabela nova, e ok. Ok. Então, já fizemos aqui a nossa análise de cluster, tá? Então, a gente tem aqui, olha só, como que ficou a nossa distribuição nos grupos. O grupo 1 ficou com 17 casos, o grupo 2 com 26, o 3 com 23 e o 4 com 34 indivíduos. Então, essa foi a composição nossa final da nossa análise de cluster. E a gente tem aqui, então, olha só, essa variável que foi criada, QCL1, a qual cluster, a qual grupo cada um dos indivíduos pertence. Aí nós geramos aqui uma tabela ANOVA. Então, o que significa essa tabela ANOVA? Olha só. Esse quadrado, né, o quadrado do cluster, ele é um indicador de heterogeneidade, de distanciamento entre os grupos. Então, quanto maior, melhor. O quadrado do erro, ele representa a homogeneidade dentro dos grupos. Quanto menor, melhor. E a gente dividindo o quadrado médio do cluster pelo quadrado médio do erro, esse valor 9,889 dividido por 0,722, nós iremos achar 13,692. Então, na hora que a gente olha para esse valor Z, a gente consegue ranquear, hierarquizar as variáveis
que mais contribuíram e que menos contribuíram para a formação dos grupos. Então, quanto maior o valor do Z, maior a contribuição da variável para a formação dos grupos. Então, a gente observa que a variável x17 é a variável que mais contribui para a formação dos grupos. Depois, a velocidade de entrega, depois, a linha de produtos. A variável que menos contribui para a formação dos grupos é a variável novos produtos. Aliás, inclusive, essa variável, ela foi bem fraca também, né? Nós até tiramos ela da nossa análise fatorial. Essa é uma variável pouco relevante dentro desse contexto da análise de dados de uma forma geral, tá? Ela é a que menos contribui para a formação dos grupos. Não significa ser estatisticamente significante ou não. O que nós estamos afirmando, o que nós estamos falando, é se essa variável é estatisticamente significante ou não para a formação dos grupos, ok? Então, esse teste ANOVA, a gente despreza essa significância, essa coluna significância. Ela não nos diz nada. A única coisa que a gente observa é essa coluna Z, para nós observarmos o ranqueamento, a hierarquia, a importância de cada uma das variáveis na formação dos grupos na solução final. Então, ok, a gente sabe qual a variável mais importante nessa formação dos grupos, qual a menos importante. Nós temos agora a quantidade de casos por grupo, o grupo 1 com 17, o grupo 2 com 26, o terceiro com 23, 34. Então, o que nós poderíamos fazer, tá? Nós podemos fazer da mesma forma, né? Nós geramos aqui, olha só, o centro dos clusters, tá vendo? Então, nós geramos essa tabela aqui também, ó, estou copiando especial, copiar especial, vou colar isso aqui no Excel, vou colar aqui no Excel, deixa eu vou fazer, aqui, olha só, se eu incluir também um gráfico aqui agora para a solução final, a gente tem aqui também, olha só, o gráfico para a solução inicial, para a solução no final do planejamento hierárquico, e agora a solução não hierárquica. Então, o que a gente observa para essa solução também? Nós observamos que também os grupos são substancialmente diferentes, né? Então, já são grupos agora mais equilibrados, com o número de casos, e são grupos substancialmente diferentes uns dos outros, mostrando que, ao observar o centro dos grupos para as variáveis que nós utilizamos, os clusters fazem sentido, né? Os clusters aparentemente fazem sentido, são diferentes, são substancialmente diferentes uns dos outros. Então, a gente deu mais um importante passo na nossa análise de cluster. Agora, o que a gente precisa ver também? A gente precisa ver também o seguinte, nós formamos os nossos grupos. Eu sei que o indivíduo 1 está no grupo 1, o 2 e o 3 no grupo 2, o 4 e o 5 no grupo 4, o 6 no grupo 1. Então, eu sei, né, cada um indivíduo em qual grupo eles estão. A gente tem outras variáveis no nosso arquivo, e a gente pode analisar agora o comportamento de cada uma dessas variáveis, ou seja, a gente pode analisar o perfil dos grupos que foram formados. Então, o que a gente pode fazer? Olha só, com essas variáveis aqui que foram formadas. Qual é o perfil, qual é a característica, qual que é a composição de cada um dos grupos nossos que foram formados? Então, eu vou aqui em analisar, opção de menu analisar, estatística descritiva, tabela de referência cruzada, eu vou fazer a análise destas variáveis, eu vou deixar vou colocar o cluster que foi gerado em coluna, e eu vou pedir para gerar uns percentuais aqui para a gente ver. Então, o que nós geramos agora? Olha só. Quando a gente compara a longevidade dos clientes, nós temos clientes com menos de 1 ano, entre 1 e 5 e acima de 5 anos. Então, o que nós observamos? Olha só. Que quando a gente olha
os clientes com menos de 1 ano, 65% deles estão no grupo 4. Então, o grupo 4, ele tem uma predominância de clientes com menos de 1 ano de relacionamento com a empresa. Ele tem mais 17% de clientes entre 1 e 5 anos e mais 20% de clientes acima de 5 anos. Mas ele tem uma predominância, né, uma predominância muito forte de clientes com menos de 1 ano de relacionamento. Quando nós observamos o grupo 3 tem uma predominância, 73,9% dos clientes do grupo 3 são clientes com tempo de relacionamento entre 1 e 5 anos, 73,9%. Os clientes do grupo 2, 88,5% são clientes com mais de 5 anos de relacionamento. E os clientes do grupo 1, eles estão 41,7% com menos de 1 ano e 52,9% entre 1 e 5 anos. Mas, ou seja, os clientes do grupo 1, né, eles são clientes com até 5 anos de relacionamento. Eles não têm no grupo 1 não tem nenhum cliente com mais de 5 anos de relacionamento. Então, quando a gente olha a longevidade, é possível a gente afirmar que o grupo 1, né, ele é dominado por clientes com menos de 1 ano e entre 1 e 5 anos. O grupo 2, predominantemente, ele é clientes acima de 5 anos de relacionamento. O grupo 3, predominantemente, clientes entre 1 e 5 anos. E o grupo 4, predominantemente, clientes com menos de 1 ano de relacionamento. Quando a gente olha o tipo de indústria, né, então, tem alguns aqui que estão divididos, esta variável, ela não há uma, digamos assim, uma predominância entre agrupamentos, então não é possível, né, a gente não consegue caracterizar, porque olha só, 52, 47, 61, 38, 52, 47, 50, 50. Então, o tipo de indústria não se diferencia entre os grupos formados, tá? Não tem uma predominância de nenhum tipo de indústria entre os grupos formados. Olha que a gente observa o tamanho da empresa, o que a gente observa? Olha só, o grupo 1 tem uma predominância de grandes empresas, o grupo 2, uma predominância de pequenas empresas, o grupo 3, uma predominância de grandes empresas, o grupo 4, uma predominância de pequenas empresas. Então, grupo 1 e grupo 4 tem uma predominância de pequenas empresas, grupo 2 e grupo 4, uma predominância de pequenas empresas, e o grupo 1 e o grupo 3, uma predominância de grandes empresas, mas também menos contundente do que a longevidade dos clientes. Olha que a gente olha a localização dos clientes, de onde que eles são, o grupo 1, predominantemente clientes de fora da América do Norte, o grupo 2, predominantemente clientes da América do Norte, o grupo 3, predominantemente clientes de fora da América do Norte, e o grupo 4 dividido entre clientes da América do Norte e fora da América do Norte. Situação de distribuição, grupo 1, predominantemente indireto, grupo 2, predominantemente direto. Grupo 3, predominância do sistema de distribuição indireto, e o grupo 4 também uma predominância de distribuição indireta. Assim, nós conseguimos determinar o perfil desses grupos baseado nessas variáveis. Essas variáveis aqui são variáveis categóricas, então nós vimos variáveis categóricas. Mas a gente pode analisar também as variáveis, outras variáveis métricas. Se a gente observar a variável x19, x20, x21 e x22, essas 4 variáveis são variáveis métricas. Então, eu posso analisar comparação de médias, ANOVA unidirecional, vou analisar as variáveis 19, 20, 21 e 22, são as listas de variáveis dependentes, nós queremos analisar isso por fator,
e vou fazer aqui um teste post-hoc, um Tukey, e vou aqui gerar gráficos de média. Continua. Então, o que a gente observa em relação à satisfação? Primeiro, a gente vai ver o seguinte, quando a gente olha a nova, então a gente está observando o seguinte, que para X19 existe uma diferença de percepção de satisfação entre grupos, né? A gente olha X19, aqui na estatística descritiva, olha só, a nota média do grupo 1 é 6,44, do grupo 2, 7,66, do grupo 3, 7,23, do 4, 6,37. Então, a gente tem, né, o maior nível de satisfação são dos clientes do grupo 2, com 7,66. O menor nível de satisfação são os clientes do grupo 4, com 6,37, satisfação geral. A maior nota para recomendação é do grupo 2, 7,61. A menor nota de recomendação é do grupo 1, 6,51. A maior nota de recompra é do grupo 2, 8,10. A menor nota de recompra é do grupo 1, 7,22. A maior média de nível de compra é do grupo 2 também. A menor média de compra é do grupo 4. Então, são variáveis métricas. Nós fizemos testes estatísticos para nós observarmos se existe diferença entre essas médias. Então, em relação à satisfação geral, né, tivemos aqui um Z igual a 8,97, com P valor igual a 0, então nós podemos afirmar que, em pelo menos um dos grupos, a satisfação média, a percepção de satisfação média dos clientes é diferente dos demais. A recomendação de compra, também, com P-valor de 0,001, nós podemos afirmar que tem grupos que a nota de recomendação, em média, é menor ou maior do que dos outros. A recompra, considerando o intervalo de confiança de 95% também, nós observamos que existe diferença entre a percepção de recompra dos grupos e o nível de compra, também com P-valor igual a 0, nós podemos afirmar que o nível de compra entre os grupos é diferente, o nível de compra médio entre os grupos é diferente. Quando a gente olha isso graficamente, então a gente tem satisfação, nota do grupo 1, grupo 2, grupo 3 e grupo 4. Então, o que a gente observa? Que o grupo, né, a gente depois vai ver o teste pós-hoc para afirmar isso, mas a gente observa que entre o grupo 1 e o grupo 4 são iguais, talvez aqui entre o grupo 2 e o grupo 3 sejam iguais, mas entre o 1 e o grupo 2 é diferente, entre o grupo 4 e o grupo 2 é diferente, e talvez entre o grupo 2 e o grupo 4, ou o grupo 2 e o grupo 1 sejam diferentes, a gente vai ver. Quando a gente olha satisfação. Quando a gente olha a recomendação, então, observem que a escala muda, né? Mas a gente vai ver que o grupo 2 é diferente do grupo 1, talvez seja diferente do grupo 4 também. A recompra, o grupo 1 diferente do grupo 2, então, esses outros a gente vai observar se são ou não. E o nível de compra, então a gente tem o grupo 2, que deve ser diferente do grupo 1, que deve ser diferente do grupo 4. Então, a gente pode observar isso e ter certeza no teste post-hoc aqui que a gente observa. Então, quando a gente olha aqui, olha, X19, satisfação, a gente compara o grupo 1 com 2, 3 e 4. A gente olha o P-valor, o grupo 1 é diferente do grupo 2, mas não é diferente do 3 nem do 4. O grupo 2 com 1, 2, 3 e 4. O grupo 2 é diferente do grupo 1, que é a mesma lógica do 1 diferente do 2, a gente está olhando aqui o P-valor, tá? Não é diferente do grupo 3, então, e é diferente do grupo 4, do grupo 2. O grupo 3, a gente já viu que, né, não é diferente do grupo 1, não é diferente do grupo 2, mas é diferente do grupo 4. E o grupo 4, ele é diferente do grupo 2, e ele é diferente do grupo 3, que a gente observa aqui o P-valor. Então, a gente analisa isso, vê, então, fala assim, olha, quando a gente observa isso, né, que conclusão a gente chega? Que os nossos grupos parecem fazer sentido, eles produziram resultados diferentes, eles têm perfis diferentes, né, são grupos diferentes, e a gente observa que tem um grupo, né, que são clientes mais insatisfeitos, que são clientes de fora da América do Norte, que tem menor tempo de relacionamento,
Do outro lado, a gente tem grupos de clientes mais satisfeitos, com predominantes de clientes da América do Norte, com mais tempo de relacionamento, com maior recompra. Então, a nossa entrega, a nossa análise para efeitos de análise de cluster, é isso que nós produzimos. Nós rodamos, nós ajustamos, nós verificamos critérios técnicos, nós produzimos uma análise de cluster, e no final das contas, então, o que interessa para quem vai utilizar isso, quem são os indivíduos e qual é o padrão, qual é a característica, qual é o perfil médio de cada um dos grupos que foram formados. Ok, pessoal? Beleza. Deixa eu ver se o outro agora está funcionando aqui, só um instante. Consegue me ouvir? Sim. Sim. Entenderam, assim, a gente já, na verdade, na aula da semana passada, a gente já tinha passado um pouco por isso, só que nós não fizemos as devidas intervenções, os ajustes, nós havíamos produzido uma análise de cluster, mas sem fazer os devidos ajustes, os devidos refinamentos. Na aula de ontem, nós passamos muito pelos fundamentos, pelos conceitos. Na aula de hoje, nós refizemos as duas aulas anteriores, mas agora, né, passando em cada ponto, fazendo as intervenções, fazendo os ajustes, e nós passamos por uma análise completa. Primeiro, nós fizemos o agrupamento hierárquico, identificamos o padrão, o número de clusters, o centro, a raiz, para a gente trabalhar, e depois rodamos de novo o cluster não hierárquico, utilizamos a base inteira, produzimos uma análise final, um resultado final, e os resultados parecem fazer sentido, encontramos grupos com padrões diferentes, com comportamentos diferentes, sabemos as características, sabemos os perfis. Então, se nós fôssemos entregar isso para quem tem que tomar decisão, nós iríamos falar o seguinte: olha, temos 4 grupos, o grupo 1 é o indivíduo A, B, C e D, as características desse grupo predominantemente são estas. Imaginem os profissionais de marketing, por exemplo, a hora que eles recebem uma análise de cluster, que eles têm uma análise de cluster, eles conseguem direcionar os 4 Ps, né, eles conseguem direcionar as ações de marketing de forma diferente para cada um dos grupos que foi gerado, que foi formado. Isso é muito relevante, é muito interessante, né? Então, da gente ter os grupos, identificar os grupos, descrever, traçar o perfil dos grupos, porque as decisões que forem ser tomadas a partir dos grupos que forem formados, a gente precisa saber quem são, quantos são e que características têm, para nós adequarmos as ações, os planos de ação, para cada um dos grupos que forem formados. Faz sentido para vocês? Faz. Alguma dúvida, algum comentário? Pode ficar à vontade. Eu tenho uma dúvida, na verdade. Você rodou uma análise de cluster hierárquico para definir o número de cluster e o centro deles, para depois fazer o K-médias, né? K-means. Beleza. Só que na primeira aula disso, você também comentou que o cluster hierárquico ele é impraticável, ou assim, não é muito usado em base de dados grande, porque ele tem que gerar uma matriz. Quando eu tiver uma base de dados grande, gera uma amostra. Você pega uma amostra dessa base de dados, identifica o padrão da amostra, pega uma amostra, gera uma amostra, faz isso tudo que a gente fez, e depois dessa amostra, você gera a quantidade de cluster, gera o centro, padroniza as variáveis no seu arquivo grande e aplica o caminhos lá, entendeu? Entendi. E eu tenho que fazer algum teste de hipótese quando eu vou gerar essa amostra? Não. Sim, para ver. Não? Não, você pode fazer uma amostra aleatória simples. Você pega a sua base e faz uma amostra aleatória simples. Qual que é o tamanho da amostra? Pode ser, não precisa de ser tão econômico não, tá? Porque, né, computacionalmente, uma amostra de 5.000, evita de gerar essa saída da matriz, porque gerar essa saída que meio que vai escambar muito, né? Às vezes, fazer os cálculos não é o problema, mostrar a matriz às vezes é o problema. Então, se for fazer no SPSS, por exemplo, não coloca lá para não mostrar, não flaga lá, não marca para mostrar a matriz. Mas 5.000, 10.000, eventualmente são amostras bem razoáveis para a gente fazer esse cluster hierárquico, entendeu? Entendi. Daí é esperado que
que os dados vão seguir o padrão da amostra também, né? Isso, aí assim, porque quando a gente gera, né, essa amostra aleatória, aí normalmente, dificilmente a amostra aleatória ela não segue o padrão da base. Então você descobriu ali os padrões, descobriu, rodou, aí você vai depois. Por que que é legal isso? Eu poderia rodar só o hierárquico? Pode. Eu posso rodar só o não hierárquico? Pode também. Mas como que eu vou rodar o não hierárquico? Você precisa definir a quantidade de grupos que você quer formar, lá no caminho, você viu que você tem que falar quantos grupos você quer, e é uma boa prática você ter essa semente, essa raiz, porque se você não tiver, boa parte dos algoritmos, por exemplo, você não rodou o hierárquico e vai rodar o não hierárquico, caminhos. Então, eu quero rodar só caminhos, não vou rodar o hierárquico. Então, você tem que saber quantos clusters você vai rodar, e tem opção, por exemplo, você falava assim, eu quero gerar 4 grupos. Então, como que normalmente, se você for usar isso sem o arquivo de centro, como que funciona? O algoritmo, ele lê os primeiros 4 casos, a hora que ele lê a base, ele pega os primeiros 4 casos, e esses primeiros 4 casos passam a ser as sementes, entendeu? E aí, a partir, ele lê o quinto, aí ele já compara com um dos 4, aí ele vai alocar isso em um dos grupos. Ele lê o sexto e vai recalculando a média, o centro, isso vai ficando dinâmico. Então, é possível rodar o caminhos sem, primeiro, você ter rodado o hierárquico, algum cluster hierárquico. Mas é uma boa prática rodar o hierárquico para a gente ser mais confiante, ter mais embasamento para a gente fazer as escolhas depois no caminho, na hora que a gente for rodar, tá bom? Beleza, obrigado. Mais dúvidas, mais perguntas? Nos veremos na próxima aula. Deixa eu só... A gente está aqui com a Larissa, com a Maiara, com o Eduardo, com o Paulo, com o Ricardo e com o Igor. Com pouquíssimas exceções, basicamente vocês que estão assistindo às aulas, né? Eu espero muito que vocês não carreguem outras pessoas que não estão participando, que não estão praticando, que vocês carreguem nos grupos de trabalho e que vocês não ajudar. Ajudar não é fazer trabalho. Ajudar é explicar, é ensinar. Isso é louvável e eu valorizo extremamente muito. O que eu não curto muito é de vocês colocarem nome de indivíduos nos seus trabalhos, sendo que esses indivíduos não contribuíram em absolutamente nada para o desenvolvimento do trabalho de vocês, entendeu? Então isso não é justo com vocês, não é justo comigo, não é justo com seus amigos. Então, dentro do possível, né, evitem fazer isso, procurem não fazer, né, com algumas exceções, obviamente. Basicamente, são vocês 6 aí que estão assistindo às aulas, tá? Alguns um pouco, tem outros que aparecem e tal, mas basicamente vocês estão assistindo. Então, por favor, se tem alguém nos grupos de vocês que estão pegando carona, avisem que eu estou de olho, avisem que as notas serão diferentes, e aí vai ser responsabilidade de vocês, porque lá no dia da apresentação, se houver pessoas no grupo de vocês que não estão fazendo os trabalhos, que a gente perceber que não estão trabalhando, são essas pessoas que irão fazer a apresentação, e a nota do grupo será em função da apresentação que será feita. Então, pensem bem quem que vocês estão colocando nos grupos, se vocês estão, né, se as pessoas que estão nos grupos de vocês estão realmente contribuindo ou não, e se estão contribuindo, lá no final elas terão que ser capazes de apresentar os trabalhos, hein? Senão corre o risco de todo mundo no grupo ser prejudicado em função disso. Combinado? Combinado. Parece justo, não parece? Combinado. Estamos combinados, então. Muito obrigado. Na segunda-feira nós vamos rever isso tudo de novo, só que agora em Python, tá bom? See you later. Bye, bye. Ô, professor, você não tá ouvindo o Eduardo? Olha, eu acho que ele tem uma dúvida. Não ouvi. Será que você passa? Ixi, eu acho que talvez você mutou ele sem querer. Vê o volume do Eduardo aí. Acho que não. Não, tá ok. Ele vai sair e entrar de novo. Oi? Aproveitar que o Eduardo saiu. Sim. A gente não Deixa eu entrega. parar aqui a gravação,